a gente nunca consegue ter um padrão fixo nesse tipo de questão, assim. Cada um tem o seu jeito. É a história, cada um é único. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lidiane, eu sou mãe da Micaela e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial que eu conheci através do Grupo Brasil, que é uma ONG de apoio à pessoa com surdo-cegueira. Antes de chamar a entrevistada de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que vocês curtam a nossa página, compartilhem os nossos vídeos e ativem o sininho do nosso canal lá, Especialmente para mim. O nosso objetivo, gente, é sempre trazer informação de qualidade, informação que seja útil. Então, vamos lá, quem não curtiu, curte, quem já curtiu, compartilha. Se ficar alguma dúvida, manda mensagem para a gente, manda suas perguntas, chama inbox, que a gente promete responder e vamos junto fazer crescer nossas redes de amigos, ok? Hoje eu vou conversar com a professora Fernanda Cristina Falkowski. Ela é graduada em letras, é pós-graduada em neuroeducação e educação inclusiva, mestre em educação, doutorando em educação especial, tradutora, intérprete de Libras. É uma pessoa gente boa, com muita disposição em compartilhar os seus conhecimentos e a sua vivência. Fê, tudo bem? Tudo bem. E contigo? Por aqui tá nessa loucura do corona, né? Mas estamos bem, graças a Deus. Todo mundo com saúde, todo mundo em casa, bem cuidado. Que bom, é o que importa. Tem que se cuidar, né? Com certeza. Gente, quando eu convidei a Fernanda, a professora Fernanda, para compartilhar com a gente os conhecimentos dela, foi através de algumas lives que eu ando acompanhando. E aí, dentro delas, né, dentro de uma dessas lives, foi uma live de autismo, que foi muito legal. Lá eles entraram um pouco na questão de comunicação. E eu percebi que nem todas as pessoas, de fato, entendem o que é comunicação. Sabe, quais as diferentes formas de comunicação, de se comunicar, como que o diagnóstico clínico pode ajudar no processo de comunicação de uma criança. E aí foi por isso que eu chamei a Fernanda, para que ela salve a gente, para que ela passe orientações e que ela venha compartilhar com a gente o conhecimento nesse assunto. E para começar, Fê, eu já vou te fazer uma pergunta. Professora, o que é comunicação? Então, comunicação é tudo o que acontece entre duas pessoas. Então, a comunicação, ela sempre vai acontecer entre duas ou mais pessoas. Alguém querendo dizer algo a alguém. Ponto. Tem que sempre ter alguma motivação. Então, ninguém comunica algo sem ter um motivo. Eu não vou simplesmente falar contigo se eu não tiver algum objetivo. Nem que seja te dar um oi. Isso já é um objetivo. E aí, por exemplo, então hoje a gente pode dizer assim, duas pessoas fazendo uma troca é uma comunicação, é isso? Sim, com certeza. E quais as formas de comunicação existentes, professora? Então, a gente tem vários tipos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a comunicação, ela tem algumas divisões. A primeira coisa é que ela pode ser simbólica e não simbólica. Então, o que quer dizer isso? A simbólica, ela envolve uma língua. Então, existem várias formas de comunicação que envolvem, sim, uma língua. E existem formas de comunicação que não envolvem língua. Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, eu fiz uma colinha para mim não me perder, porque são várias, né? Mas vamos começar, então, com as formas de comunicação simbólica. Eu trouxe algumas coisas pensando de um modo geral, não pensando só na surdo-cegueira, né? Embora essa seja a minha praia, seja realmente o que eu pesquiso muito, mas eu já tenho vivências e experiências com outras deficiências, então eu fiz um apanhado geral. Então a gente tem a fala, né, que pode envolver daí diferentes línguas. A gente tem Libras, que no caso do Brasil é a língua brasileira de sinais, mas a gente poderia pensar em outros países a língua de sinais deles. A gente tem, então, a língua de sinais em campo reduzido. Essas agora são um pouquinho mais específicas para a surdo-cegueira, né? A gente tem a Libras tátil. Normalmente se pensa naquela Libras tátil que é só a mãozinha, a mão aqui, uma mão embaixo da outra. Mas essa língua de sinais, ela pode ser adaptada.
Então, vamos pensar numa criança que tem, além da surdo-cegueira, ou que tem uma surdez e uma paralisia cerebral, por exemplo. Ela não consegue ter um movimento das mãos com bastante destreza. Então, ela pode ser adaptada no corpo. Então, a gente pode ter outras formas, né? Então, tá até atrapalhando só. Dizem que o cotovelo e o joelho são duas áreas que são bem legais, né, para quando a criança tem dificuldade, né? Tudo vai depender da sensibilidade da pessoa. Tá. Porque uma pessoa é diferente da outra. A história da cosquinha no joelho, né? Que muita gente tem. Eu, por exemplo, não tenho. Então, isso vai muito da sensibilidade da pessoa. Mas a Micaela, a sensibilidade é aqui na caixa torácica, né? Aqui, a Micaela, eu consigo com ela através daqui o toque. Possivelmente, então, se fosse fazer uma língua de sinais adaptada, vamos supor que precisasse, né? Ou uma escrita, enfim, tu poderia usar essa região, porque é a região que ela mais tem sensibilidade. Tudo vai depender da pessoa. Você adapta. A gente nunca consegue ter um padrão fixo nesse tipo de questão, assim. Cada um tem o seu jeito. É a história, cada um é único, né? Então, a gente tem um parâmetro, mas a partir disso a gente vai trabalhando com possibilidades. A gente tem o alfabeto manual tátil, né? Então, por exemplo, casa. Então, a gente vai fazendo o datilológico das palavras na palma da mão. A gente tem o braille tátil. Não sei se já ouviu falar na máquina Perkins. Já. A máquina Perkins, ela tem os pontinhos e você vai movimentando os dedos conforme você estivesse apertando a máquina, né? Então, por exemplo, aqui é a mão do surdo cego, que fica de frente, né? A mão do guia, e o guia vai fazendo o movimento das letras conforme seria a composição. Ele é mais demorado, né? Eu acho que é o processo de comunicação dos mais demorados, né? Esse eu acho mais rápido do que esse daqui. O braille nos dedos. Porque pensa, tá? O braille nos dedos. Cada letra tu tem que fazer manualmente. Então, por exemplo, vamos pensar o O. O O é um que tem muitas letras. É o 1, o 2, o 3 e o 4. Pensa o tempo que eu perdi. Se eu estiver fazendo aqui, eu só vou apertar as teclas que vão compor o O. Vou apertar uma vez só. Então, esse aqui vai mais rápido do que esse. Esse eu tenho que fazer um por um, né? Então, ainda tem uns que demoram. Então, por exemplo, nessas duas formas que eu falei, na verdade 3, usando o alfabeto manual, se a gente fosse pensar numa fala, vamos supor que a minha fala hoje aqui desse 15 minutos, mas eu estivesse fazendo uma fala, daí toda ela com essas adaptações, ela iria durar talvez 1 hora, 1h30. Porque a cada um número X de palavras eu teria que fazer pausas para que a pessoa pudesse fazer a tradução, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração esses aspectos. É bem importante pensar. A gente tem o Tadoma, né? Que seria, normalmente são esses 3 dedos, mas tem variações. Então, às vezes botam na frente da boca, cada um vai ter que achar o lugar que melhor tem a sensação do movimento da boca, né? Tem a fala ampliada, aquela que a gente repete pertinho do ouvido o que está sendo dito. Então, normalmente, eles têm um dos ouvidos que é melhor, né, que escuta mais, mas que eles não conseguem ouvir numa distância. Vai muito também do tipo de voz. Tem pessoas que conseguem ouvir bem voz feminina. Tem pessoas que ouvem bem voz masculina. Né? Então, eu tenho amigas que, se eu for falar, elas vão entender perfeito. Agora, se chegar um homem e for falar, não entende nada. Por causa do timbre da voz, a forma como se expressa, são vários aspectos. Quando eu estava fechando o diagnóstico de surdez da Micaela, a gente até estava discutindo um pouco sobre isso, porque a Micaela ela vai melhor com som agudo. E o que já é mais difícil, né? Que geralmente se assemelham com o grave, né? E aí, na época, falou, nossa, ela vai bem com som agudo, e a gente não imaginava. Então, tem relação com isso, né? Até mesmo ela, quando for desenvolver, né? Quando ela chegar no nível de conseguir pegar a fala, se ela conseguir, que nem todo mundo que faz o implante consegue pegar a fala,
dependendo, ela pode ser uma pessoa que, dependendo da voz, não vai entender. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Por isso que são as adaptações que a gente vai fazer. Né? Por isso que eu preciso saber quando, vamos supor, eu vou trabalhar como guia, eu preciso saber para quem que eu vou interpretar e qual é a forma de comunicação. Porque daqui a pouco eu vou chegar para essa pessoa, ela não vai entender nada do que eu vou dizer, né? Dependendo da forma que ela usar. Então, a gente tem que sempre pensar em possibilidades. Entre as possibilidades. A gente tem também a escrita na palma da mão, né? Então, a gente normalmente utiliza esses dedos aqui como as vogais, né? Então, o A, E, I, O, U. E aqui a gente faz a escrita. Eu e a Giovana, né, que é a minha amiga judoca, a gente adora conversar nessa forma aqui, quando a gente quer que ninguém escute e que ninguém entenda o que a gente está falando. Então, a gente adora, a gente se diverte com essa forma, porque é uma forma que ninguém entende o que a gente está fazendo. Você é fluente em todas essas formas? Do Braille é mais complicado. A do Braille eu fico assim, remando um pouco, porque como eu não trabalho efetivamente com o Braille, eu sei ler, sei escrever, mas eu não estou todo dia trabalhando. Então, a do Braille... Quando tiver você com a Gi, eu vou estudar como é escrita na palma da mão para eu entender o assunto. Ô, Lidiane, tem como a gente parar um minutinho que o interfone está tocando? Peraí. Respirou? Sim. Então, a gente tem as pranchas alfabéticas também. Aí elas podem ser ou em braille, né? Então, normalmente é feito de inox ou de plástico, e daí é feito com... Tudo vai depender. Se for de plástico a prancha, as letrinhas são de plástico, né? São feitos já o desenho nelas, em relevo, ou em braille, ou em português. A gente tem essas duas modalidades. E a gente tem as pranchas com pictogramas, pensando no autismo, né? Então, pensando aí numa criança que tem autismo e que enxerga, né? A gente pode usar os pictogramas. Não sei se tu já ouviu falar de pictograma. Não, o que é pictograma? Pictogramas. Pictograma. É um desenho de uma imagem, tá? Então, por exemplo, assim, para representar o banheiro feminino, normalmente quando você vai em lugares, você olha aquele desenho e já sabe o que quer dizer banheiro feminino ou banheiro masculino, né? É uma imagem meio que não é universal, mas é uma imagem que é mais sistematizada entre a comunidade. Nos pictogramas acontece a mesma coisa. Então, a gente tem programas que são gratuitos, onde a gente consegue montar pranchas de comunicação alternativa. Então, por exemplo, assim, eu consigo montar frases, onde eu tenho a imagem e a escrita, eu consigo montar textos, consigo montar uma variedade de coisas. Nossa, eu preciso conhecer essa ferramenta, deve ser muito legal. É super incrível, porque assim, há quem diga, tem várias vertentes aí de discussões, de que tem crianças que não vão chegar a se alfabetizar com a escrita. Embora a escrita está sempre junto, acompanhada, tem crianças que só vão se alfabetizar com aquele desenho. E, então, tem várias discussões, né? Isso é alfabetização ou não é? Bom, se a gente for pensar de um modo acessível, pensando em acessibilidade, sim, é uma forma de alfabetização. Quem disse que precisamos todos usar letra para se alfabetizar? Se a gente for pensar, eu ainda não terminei nas simbólicas, né? Mas se a gente for pensar, da onde que surgiu a escrita? Dos desenhos. Então, a primeira forma de escrita que existiu no mundo foram desenhos. E nem por isso a gente vai desconsiderar a história que eles registraram por meio de desenhos, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, assim, eu preciso obrigar o meu aluno ou o meu filho a se alfabetizar escrevendo e lendo em formas convencionais ou não? É convencional, vamos usar, não sei, né, o padrão, né? As pessoas elas já estão dentro desse padrão do que é aceitável, da normalidade. Eu acho que esse é o maior tabu que eu tento quebrar com a Micaela, com o Breno e com o Arthur também. Porque se eu olhar, mesmo o Breno e o Arthur, que nasceu sem nenhuma deficiência,
eles têm tantas dificuldades, eles têm tantas deficiências, de fato, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, e quem diz que sempre o padrão é o que é correto, existe certo e errado, né? Será que, eu acho que essa é a maior discussão, né? O que é certo e o que é errado. Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu estava tentando explicar para uma pessoa, para ela mudar um desenho. E eu tentei explicar falando. E a pessoa disse que ela ouviu 3 vezes o meu áudio, porque ela não conseguiu entender. Aí eu peguei a imagem e fiz uns rabiscos bem rabiscado, umas setas assim e mandei. E ela disse, agora eu entendi. Você viu? Por meio do meu rabisco, foi muito mais fácil de entender o que eu queria dizer do que eu falando. E eu estava explicando a mesma coisa. Então, a gente também tem que parar para pensar assim, quem disse que é o certo e é o errado, né? Então, esse grupo foi um grupo que eu participei quando eu estava no mestrado. Eles discutiam muito essas formas de alfabetização, né, para além das convencionais. Então, era um grupo que falava muito sobre o uso de pictogramas. Porque a gente pode, sim, alfabetizar crianças com pictogramas. Agora mesmo, se a gente for pensar, tempos de Covid, né? Quantas pessoas estão no hospital, não tem nenhuma deficiência, mas estão sem conseguir falar por causa daquela montoeira de aparelhos ou entubados, e às vezes até mesmo conscientes, e queriam se expressar e não conseguem. O que as equipes estão usando? Pranchas de comunicação alternativa com pictogramas, onde você aponta, você tem um sistema que é só pelo olhar. É uma prancha que a gente usa, ela é assim, e no meio ela tem um cortezinho. Então, tudo que tem para ti ver, tem para mim ver. Aí, quando eu olho, digamos que eu sou a pessoa que tem não consigo falar e preciso usar esse recurso. Aí eu digo assim, quero escrever a palavra casa. Aí eu olho para uma... Eu acho que... Eu não sei se eu tenho ela aqui. É que é incrível o material. Mas, enfim, eu vou ver se eu achar. A gente vai fazer uma só mostrando o material. Topa, Fê? Topo, porque eu nem separei os materiais hoje, porque senão a gente ia demorar muito tempo falando. Mas eu tenho Depois a gente pode fazer uma. Vamos já combinar um próximo bate-papo mostrando quais são os materiais? Vamos. Então, eu vou deixar essa parte para outra conversa que a gente tiver. Mas é um negócio que só tu olhando, tu consegue falar com a pessoa. Então, assim, a gente tem vários recursos, né? Então, daqui a pouco, nem só as pessoas com deficiência se beneficiam desses recursos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Aí, a gente também tem os meios técnicos, no caso, a saída em braille, né? Hoje, pessoas vamos pensar na surdo-cegueira, porque quem tem uma deficiência visual consegue fazer uso do recurso de leitor de tela, no caso de um celular. Quem tem a deficiência auditiva vai ver. Quem tem a surdo-cegueira consegue utilizar a linha braille. Então, até mesmo quem tem uma deficiência que compromete visão e audição consegue utilizar o celular para se comunicar. E a gente pensa, nossa, sim. Por quê? Porque existe um aplicativo que você conecta, é uma linha braille, né? Um recurso eletrônico, é caro, esse é o grande problema, porque ele é caro, né? Ele tem um custo. Não é acessível, né? Não, se a gente for pensar, falar a verdade, não é acessível. Então, você pega ele vem com um fiozinho de USB e você conecta no seu celular. E tudo que aparece no teu telefone, ele vai levantando as teclas. Então, assim, gente, é uma coisa incrível. O uso de computador, eles conseguem usar o computador perfeitamente por causa da linha braille. Então, a gente tem vários recursos. Ainda na linha dos pictogramas, a gente tem os cartões de comunicação. Então, também é um outro recurso que daqui a pouco eu consigo montar um material. Quando a gente fizer essa outra live, eu vou organizar uma foto, porque essa eu não uso no meu dia a dia. Mas a gente consegue fazer uma comunicação com cartões. Ou tem as pranchas com vocalizadores. Então, no caso de uma criança que tem uma deficiência motora mais séria, ela não consegue falar, né? Mas daqui a pouco ela não consegue nem usar uma língua de sinais. Ela tem essa forma
de tocar, porque normalmente é uma bolinha, tipo um mouse, e ela consegue tocar e sai a voz do que ela quer dizer. Então, quer dizer, são várias formas. E isso a gente está falando só das simbólicas. E daí a gente tem as não simbólicas, que infelizmente... Eu acho a que é mais duvidosa, viu, Fê? Que infelizmente não são reconhecidas. Do universo que eu acompanho, assim, das lives que eu tenho acompanhado, é onde as pessoas têm a maior dificuldade. E daí eu vou dar exemplos concretos, vocês vão entender o porquê que elas existem e elas têm que ser reconhecidas. Então, a gente tem, por exemplo, movimentos de olhos, né? Então, aquela pessoa que só movimenta o olho, ou que pisca, pisca 1, pisca 2, pisca os 2, né? Então, é uma forma de comunicação. As expressões faciais. Então, são formas que tu vai combinando também. A gente que não usa é difícil da gente expressar muito, né? Tem os movimentos intensos. Então, daqui a pouco faz um movimento muito intenso com a cabeça, ou com a mão, ou com um dedo. É uma forma de comunicação. O toque, às vezes um simples toque, né? O levar a mão até algum lugar. Movimentos com objetos, ações descritivas, comportamentos. Por que eu digo que isso aqui tudo importa? Tem 2 filmes que eu vou deixar de sugestão, 2 filmes que são incríveis, que, olha, vale e que vão ilustrar perfeitamente tudo que eu falei aqui, dessas formas não simbólicas. Meu Pé Esquerdo é o primeiro filme. Ele vai contar a história de um rapaz que só mexia o pé esquerdo. E ele consegue chegar a uma faculdade. Pensem. E a gente tem a história da Gabi, uma história verdadeira. Também é uma história de uma criança que ninguém enxergava uma forma de comunicação, e a senhora que trabalhava na casa, por acaso, prestou atenção na menina e descobriu uma forma de comunicação. E a menina se desenvolveu e conseguiu conquistar coisas que, se não tivessem visto essa forma, ela não teria se expressado. Na Micaela aqui, eu vou nos mínimos detalhes. Assim, hoje a Micaela já consegue conduzir, ela puxa a minha mão para onde ela quer, ela tira a minha mão quando ela não quer, ela faz gestos. Então, às vezes eu tô lá brincando com ela, tocando alguma parte que eu sei que ela gosta, ela fica eufórica, eu continuo. Quando ela para, eu paro. Parece que é incrível, assim, ela já está começando a estabelecer uma forma de comunicação. Para mim, isso é uma forma de comunicação. 2 exemplos aqui. E vão bem ao encontro do que tu disse. Eu trabalhei com um menino que tinha a surdez total e a cegueira total. E quando eu conversei com a avó, que era quem criava, eu perguntei, avó, como é que tu reconhece as necessidades dele e tal? E ela dizia que ele não se comunicava, tá? Daí ela me contou assim, quando ele tá com sede, eu fico observando e eu vejo que ele bota a língua pra fora. Que nem um cachorro, né? As pessoas vão dizer, nossa, que comparação. Bom, cada um compara com o que tem. Mas, eu vou fazer um adendo agora nessa sua fala, Fê. Os melhores brinquedos que eu encontrei para Micaela até hoje foi no Pet Shop. Quando a gente fala, as pessoas dizem assim, que horror que tu tá falando. Não é horror, é sendo realista, ponto, né? Então, toda vez que ele botava a língua para fora, porque quando o cachorro tá com sede, ele põe a língua para fora. Então, o que essa avó associou? Ele tá com sede e ele botou. A gente brinca ainda, né? Às vezes a gente diz assim, eu corri e eu tô com a língua de fora, fiquei com a língua de fora. Né? A gente brinca com essas coisas no nosso dia a dia. Cansei, então, né? Tô cansada. Toda vez que esse menino botava a língua para fora, a avó dava água e ficava tranquilo. Isso é uma forma de comunicação. Só que não era reconhecida nem por ela e nem pelos professores. Então, assim, a gente tem que pensar que existe. Mas você tem a repetição e aquela pessoa tem a predisposição da memória também, né? Outro dia eu estava estudando um pouco sobre matriz de comunicação
E entrou muito isso, né? A questão da memória se é só por, sei lá, aconteceu, foi um lapso, ou se tem uma repetição, isso é importante também saber, né? A questão do não, a gente sempre queria incentivar o não para ele, né? Explicar o não quando ele fazia algo errado. Então a gente tentava fazer o não com a mãozinha dele, mas não fazia sentido. Aí de tanto observar, a gente percebeu que toda vez que a gente fazia não, quando a gente fazia uma coisa que ele não gostava, ele fazia assim. E daí a gente começou a observar, daí a gente disse, bom, então vamos começar a fazer com ele também. Ele adorava, na escola tinha uma parede de... essas que são montáveis e desmontáveis, sabe? E nós morríamos de medo que aquela parede caísse. E ele adorava bater naquela parede, porque, claro, dava vibração. Então, toda vez que ele ia lá e batia na parede, a gente pegava a mãozinha dele e fazia isso aqui. Ele parava e ficava. Para ele era brincadeira. Não, ele ficava, ele entendia. Aí, quando ele via que a gente tinha soltado ele ia lá de novo. Aí a gente fazia nele. Ele parava. Daí até que a gente tirava ele dali, porque, né, senão ia ficar também naquela repetição. Mas ele foi compreendendo então a gente pegou uma ação dele e trabalhamos a partir dela. Então essa é a ideia legal da gente pensar. Por isso que trabalhar com pessoas com deficiência é trabalhar na observação. Você precisa observar a criança e pegar a partir dela coisas que ela faz e então passar a reproduzir. Porque dentro da comunicação a gente separa... Fazer criar sentido, né, Fê? É querer dar sentido, né? A gente trabalha com mais 2 aspectos, que é a comunicação receptiva e a comunicação expressiva. Então, expressiva é quando a criança se expressa. Então, que nem no caso desse menino, quando ele fazia isso aqui, ele estava se expressando. Quando a gente fazia nele o mesmo movimento, era comunicação receptiva. Não quer dizer que ele entendia que ele estivesse entendendo a nossa mensagem, né? Então, é aquela coisa, você vai fazendo, você vai dando significado. Então, quando a gente fazia inicialmente para ele isso aqui, não fazia sentido para ele. Então, a gente tem que dar nome às coisas, né? A gente fala muito na criança com deficiência que não fala, principalmente, a gente tem que nomear as ações dela. Então, a gente vê ações que a criança tem e a gente vai dando nome e vai trabalhando a partir delas, né? Então, por exemplo, o uso de objetos de referência, né? Então, várias coisas, a gente que vai atribuindo significado. Quando eu vou pensar num objeto de referência, eu não posso escolher algo que eu acho que faz sentido. Eu tenho que ver o que faz sentido para a criança. A gente fez para esse mesmo menino a questão do balanço, ele amava balanço, nossa, era algo para ele. E daí a gente ficou pensando muito tempo o que representa o balanço. E o que ele fazia quando ele sentava no balanço? Ele se grudava nas correntes. Então, o que ia representar o balanço? Um pedaço de corrente. Toda vez que a gente só encostava a corrente nele, era aquele sorriso, ele dava a mão e ele ia contigo sem brigar, né? Era super tranquilo. Porque ele foi reconhecendo. Então, a gente tem que observar o que acontece e trabalhar a partir disso. E quando que a gente descobre com qual forma uma criança vai se comunicar? Por exemplo, quando se dá isso, de saber qual forma que a Micaela pode vir a usar para se comunicar? Tem algum momento certo, um start certo ou não? Eu vou contar o que aconteceu comigo e daí vai te responder a tua pergunta. Quando eu falava de alfabetização, tá? Que daí vai responder perfeitamente a história da comunicação. Eu perguntava assim, tá, e quando é que é o momento certo de ensinar o braille? Quando é que é o momento certo de ensinar a letra, pensando numa criança que não enxerga e não escuta totalmente, por exemplo? Quando é que é o momento certo de ensinar a letra impressa com relevo? Quando que eu ensino Libras? Daí alguém chegou para mim e disse assim, pensa lá nos teus alunos, tá? Que não têm uma deficiência, por exemplo, estão no primeiro ano. Tu diz para eles assim, gente, hoje a gente só vai falar, tá? Então a gente guarda tudo que tem de imagem e a gente só fala, que eu tô ensinando a fala. Aí no outro dia,
Tu guarda a fala e mostra só os desenhos. Aí no outro dia tu guarda os desenhos e a fala e mostra só a escrita. Daí, por que essa pessoa me disse isso? Porque a gente que não tem nenhuma deficiência, a gente recebe todos os estímulos a todo instante. E a gente vai escolhendo qual é o tipo que a gente se adapta melhor. Então, por exemplo, quando a gente ensina para a criança lá do 3º ano as formas de escrita, né? Que tem a bastão, que tem a letra de imprensa, que tem a letra cursiva. A gente oferece todas e a criança vai ver qual que ela se sente mais capaz e mais à vontade de usar. Mas a gente oferece todas. A gente dá todas elas. Então, quando a gente pensa na comunicação, desde que tu tem uma criança que nasceu com surdo-cegueira e tem lá, claro, até mesmo com bebê, se a gente for pensar, mesmo com bebê, quantos bebezinhos a gente vê? Tem o Facebook da Fiorella, eu não lembro o nome completo do Facebook, mas eles contam a história da Fiorella, que é uma menina surda, filha de pais surdos. Então, desde que ela era bebê, eles foram mostrando como era a aquisição da língua dela. Aí, depois nasceu a outra menina, né? Hoje a Fiorella já tá maiorzinha, nasceu outra menina, e eles vão mostrando. Então, desde ela bebezinha, o pai e a mãe já usavam a língua de sinais com ela. Então, assim, se eu sei que a minha filha não escuta, eu posso começar a língua de sinais desde que ela é bebê. Agora, quando vai chegar lá, sei lá, 3, 4 anos, eu vou percebendo que não está tendo retorno, eu vou tentando inserir outras formas. Mas para o pai e para a mãe, e aí eu vou te pegar, por exemplo, eu aqui em casa, né? Todos somos ouvintes, todos enxergamos, ninguém aqui tinha, né? Nenhuma relação com deficiência. Então, assim, eu sabia o básico, né? Quando chega para mim, qual que é seu nome? Sabe fazer seu nome Libras? Eu fazia, passou disso, já não sei mais fazer o D, né? E aí, quando eu me deparei com a Micaela, hoje, a hora que eu pego, assim, eu me pego estudando. Porque para eu conseguir me comunicar com ela, para eu conseguir estabelecer alguma coisa com ela, eu vi que eu tenho que saber, né? Então, assim, eu sou o porta-voz dela, né? E é difícil também você chegar para o pai e para a mãe e falar, agora você vai ter que estudar, você vai... Porque para mim é como se eu fosse voltar lá a aprender a ler e escrever mesmo. Aí, é uma outra língua mesmo, né? Se a gente for pensar exemplos de sucesso de pessoas que têm a surdo-cegueira, no caso, a gente acaba falando sempre mais da surdo-cegueira porque envolve outras línguas, né? Envolve a língua de sinais e tal. As crianças que tiveram sucesso efetivo, né? Crianças que não enxergavam e não escutavam, não tinham acesso pelos sentidos principais que a gente tem no corpo. E as crianças que tiveram mais sucesso são aquelas que as famílias foram aprender, voltaram a estudar e foram aprender língua de sinais e foram aprender as formas de comunicação. Mas eu acho que para qualquer deficiência, né, Fê, a família ela tem que estar muito disposta, né, e disponível, né? Só que nessa a gente está falando de uma coisa básica, né, que é a comunicação. Então, por exemplo, se a gente pega uma criança que tem síndrome de Down, a comunicação é igual para todo mundo. O que vai mudar vai ser quando ela chegar depois lá na escola, claro, salvo aquelas que não falam, tem as peculiaridades dentro de cada deficiência. Mas, assim, as adaptações que vão ser feitas na escola são pensando num processo de ensino-aprendizagem. Mas desde que essa criança nasce, a família consegue se comunicar. Então, quando a gente fala em termos de comunicação, crianças que têm privada a comunicação básica, se a família não começar, a família não for o primeiro espaço, a criança vai ter muita dificuldade de se desenvolver. Né? E a família também tem que abrir um pouco a mente, né? Porque nem sempre também, as pessoas que estão em volta, né? Você chega e fala assim, meu filho, ele apresenta que ele quer água. Tem crianças que usam objeto concreto, né, para se comunicar. Então, eu não falo, não vocalizo, não é isso? Uhum. Eu não uso a fala estruturada, mas eu posso pegar o objeto e falar, eu quero água, né? Então, assim, em algum momento ele vai pegar a caneca e mostra, eu quero água e aquilo tem que... Será que está todo mundo preparado para as alternativas, né? É complexo isso. Né? E se a gente pensar, se a gente não buscar outras formas, essa criança vai virar um adulto e vai continuar usando só o objeto de referência. Por quê? Porque a família também
Porque pensa assim, como eu tô dentro da escola, eu vivo esse universo da escola, né? Então, a gente passa quanto tempo com a criança na escola? Às vezes mais do que a criança passa em casa. Mas 4 horas por dia, talvez, vamos pensar assim, claro, tirando quando é turno integral, vamos dizer 4 horas por dia, 5 dias por semana. E o restante desses horários? E o restante desses dias é a família. Então, com 4 horas só diárias, eu não vou conseguir desenvolver uma comunicação se não tiver a continuidade em casa. Por isso que é tão importante, isso é uma coisa que eu foco muito, o trabalho em rede. Família e escola juntos, sempre. Eu sou até chata, Fernanda, eu fico mandando todos os vídeos. A Micaela faz uma pirueta diferente, eu dou um jeito de filmar, mesmo que seja mal filmado, mando, eu sempre tenho essa troca, sempre. Só que eu vou te dizer que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Embora não esteja morando no Rio Grande do Sul, e a realidade que nós tínhamos lá, em alguns casos, a gente nem podia ter contato com as famílias. Das crianças que eu atendia, eu tinha uma turma em específico que era de manhã, a escola era de turno integral, mas eu trabalhava só de manhã, né? De tarde eu trabalhava em outra escola. A família, o pai de um menino, fui conhecer, sei lá, no 4º, 5º mês de aula. Eu fui ter uma reunião com esse pai, já tinha passado a metade do ano. Mas é complicado, porque assim, eu tenho esse mais próximo porque eu estou dentro de uma instituição, né? Eu estou dentro de uma associação. Então, a figura de escola é uma e a figura de associação é outra. Eu fui abençoada, porque, e também assim, tem a questão da receptividade de ambos os lados. Então, assim, não só eu que tenho que mandar, eu tenho que entender que eles estão receptivos também a receberem essa informação. Então, quando vem algum pai conversar comigo, né, que tem um filho com deficiência e tal, eu sempre falo, procura alguma instituição, procura algum lugar que consiga olhar com um olhar diferencial para a dificuldade do seu filho, porque eles vão enxergar outras formas que às vezes a gente não vê, que a escola não vê, que a prefeitura não vê. Imagina também, a demanda de um município, você acha que a secretaria vai estar lá todo dia para me atender? Não vai. Mas a escola com os seus professores tem que estar todo dia para te atender, entende? É isso que a gente precisa mudar e isso que mais me incomoda. A gente vem numa luta muito grande já há alguns anos pela história da inclusão, né? Então, o que a gente diz? Vamos ter que incluir pessoas com deficiência na classe regular. Lindo e maravilhoso. Como que vai acontecer isso? Porque o que eu acompanho muitas famílias, mesmo de crianças que eu já nem atendo mais, eu continuo atendendo. O que esses dias, num domingo, uma mãe ligou para mim pelo WhatsApp. Fernanda de Deus, preciso de ajuda. Eu disse, o que houve? Meu filho, ela nem conhece a professora que atua com o filho dela. Tá? Nem na época dependendo de como tem que ter uma relação próxima, né? É difícil. Mas ela nem podia conhecer, tanto que buscavam ele na entrada e não deixavam ela entrar dentro da escola, olha só. Só porque era uma mãe. Cultural da sua região lá mesmo, do Rio Grande do Sul ou não? Isso é cultural de escola regular. Se tá tendo um negócio muito forte de que... Porque o que a escola faz? E eu me incomodo quando eu tô na escola, tá? Eu digo o que ela faz, mas eu me incomodo. Eu vivia brigando na escola. A escola bota a culpa de tudo que acontece na família. Se a criança chegou um dia atrasada, a culpa é da família. Se a criança não foi num atendimento, é o problema da família. Se a criança bate, tem crianças que se expressam por meio de uma batida. Esse menino que eu conheço, que comecei a trabalhar toda a vida, né, que eu acompanho ele há muitos anos, a gente apelidou ele, querido, de belisca. Quando eu conheci ele, quando ele tinha 6 anos, a expressão dele era pelo beliscão. Eu chegava roxa todos os dias em casa, mas não era porque ele estava me beliscando para me provocar. Ele me beliscava para dizer não quero. Ele me beliscava para dizer quero. Então, assim, mas o que seria, o que a escola iria fazer? Ela iria dizer que a culpa dele beliscar é da família. Então, a escola está criando uma barreira muito grande, dizendo, não, dentro da escola sou eu que faço e fora dela vocês fazem o que vocês entenderem.
né? Então, é mais ou menos isso que tem acontecido. Então, nesse menino que eu te falei, que a mãe me ligou no domingo, ela disse, eu preciso fazer um trabalho para ele do Braille, e eu nem sei o Braille, mas eu tenho que ajudar, por quê? Porque estamos no coronavírus, não tem atendimento na escola, e eles estão ganhando as atividades para fazer em casa. Aí a mãe me disse, e agora, o que eu faço? O que eu fiz? Abri uma página na internet com o alfabeto em Braille, fiz uma chamada de vídeo no WhatsApp, mostrava a imagenzinha, ela me mostrava o que tinha que fazer e eu fui explicando. Então, isso é uma relação que a gente tem que ter quando a gente tem uma criança com deficiência. Na verdade, é uma relação... Outro dia, quando me pego, eu vejo casos de sucesso, ou o pai e a mãe acabam se abstendo um pouco de vida pessoal, de sonhos pessoais, de metas de vida, né? A gente acaba se reconstruindo dentro disso, apesar que a gente também encontra outras alternativas no meio do caminho, né? Mas também eu vejo que a questão financeira também pesa muito, né? Porque se é uma família que tem recurso, né, Fê? Vira e faz o quê? Contrata um professor, nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem a sua disposição, né? E isso é difícil isso, né? Sim. Porque aquela criança você sabe que tem total capacidade, mas aquela família não tem o recurso necessário para aquilo. Financeiro, emocional, físico, porque também não é só o dinheiro, né? Você tem que se desprender de outras coisas, né, para que essa criança evolua. É complicado isso, né? E a visão que as pessoas têm, nem todo mundo tem a disposição que você tem, viu, Fê? Parabéns. Porque, olha... É que eu sempre digo, a gente tem que tentar fazer a diferença na vida dos outros, né? Então, o que me adianta eu saber as coisas e não compartilhar? Então, que nem quando eu tenho essas famílias, o que adianta eu? Sei o Braille lindo e maravilhoso. E daí agora eu vou dizer, não, eu não estou trabalhando com ele, então se virem, procurem lá o que vocês, né, com quem vocês estão hoje. Não é assim que a gente tem que viver, né? Então, bom, vou deixar aquela família, e aquela mãe coitada, uma mãe que faz tudo pelos filhos, né? Eu vou deixar ela abandonada, vou deixar ela sem poder ajudar o filho dela por uma coisa simples. Para mim é super simples. Eu fiquei, 30 minutos ali com ela, resolveu a vida dela, né? Então, são coisas que a gente também, enquanto profissional da área, a gente tem que estar um pouco aberto a isso. A gente não vai ganhar algo em troca financeiro. O grande problema é que a maioria das pessoas sempre pensa no financeiro, né? Eu vou trabalhar sempre esperando o retorno financeiro. Bom, mas, gente, na vida não é só dinheiro, né? Então, a gente também tem, claro, agora também não vou parar toda a minha vida e vou trabalhar só voluntariamente, não é isso. Mas a gente consegue encaixar as coisas, né? O trabalho da gente sempre tem um espacinho e a gente se engrandece muito. Porque pensa, quando eu parei para ajudar ela com a parte do Braille, eu relembrei coisas do Braille que eu não lembrava mais. Então, quando eu sentei para preparar a organização da gente conversar hoje, eu disse, nossa, quanta coisa. Então, a gente também tem que se reinventar, sabe? A gente acaba estudando, né? A gente passando, por mais que a gente sempre revê, né? Mesma coisa Libras, né? O que sempre batem comigo em Libras, Lidiane, se você não praticar, não adianta, você vai esquecer em algum momento. Por exemplo, meu nome mesmo, eu faço todos os dias, mas eu sempre esqueço a letra D. E é no meu nome, assim. Você tem que mas a gente tem que trabalhar, tem que praticar, tem que fazer mesmo, senão a gente não consegue. Porque tem que... É o dia a dia, né? E é legal isso, mas é muito legal essa tua postura, viu, Fê? Parabéns, assim, eu fico feliz. Por isso que você está aqui falando comigo hoje, porque nem todo mundo se dispõe a fazer essas loucuras. Não, a gente tem que... Tem um negócio, tem um outro filme que eu quero indicar, que é A Linguagem do Coração. Não sei se tu já ouviu falar desse filme. Já viu o filme? Meu bem, tudo que fala que tem, olha, surdez, cegueira, já tentei assistir todos os filmes já. Anne Sullivan, eu me pego aqui chorando toda vez que eu assisto aquele filme. É um negócio maluco. Mas o da Linguagem do Coração, eu acho que é o filme que mais relata essas questões de comunicação. Eu tenho uma frase
Eu até anotei ela. É uma frase que eu gosto muito, eu uso. Sempre que eu vou dar uma palestra, uma aula, eu sempre boto essa frase. Ou no início ou no final. Posso fazer a leitura dela rapidinho? Pode. Olha só, e daí depois a gente conversa um pouco sobre a frase. 10 de maio. Hoje eu conheci uma aluna, uma alma muito pequena, frágil, uma alma presa. Mas eu vi brilhar pelas barras de sua cela. No início eu pensei que era uma selvagem, um pequeno animal. Mas ela estava esperando por mim na árvore. Como podemos nos comunicar com essa menina fechada na noite no silêncio? Como falar com ela? Como escutá-la? Como será viver na escuridão e no silêncio absoluto? Essa frase é quando a menina chega lá onde ela vai passar a viver e ela chega e sobe na árvore e ali ela fica e ninguém consegue tirar. E a irmã, né, que é uma freira que vai trabalhar com ela, chega perto dela e fica observando a menina. E ela fala, esse é um pensamento dela, mas ela relata. E aquela cena, assim, me chamou... Esse filme é o que mais retrata para mim questões de comunicação. Ela tinha o canivete, né? E a comunicação toda se deu a partir do canivete. Do canivete. Gente, quem diria que um canivete seria motivo de iniciar uma comunicação? Mas eu acho que é o start, né? Pelo que eu percebo, assim, pelos filmes que eu assisti, não pelos filmes, né? E aí, agora na minha vivência de conhecendo algumas pessoas, tem o momento do start. Tem o objeto que dá o start, tem a ação que dá esse start, né? E ela foi um canivete, mas é um filme... O da Ellen Keller com a Annie Sullivan foi a água, né? Foi a água. Foi a água. Sempre tem algo que... A Janine também, aí não vamos nem entrar. A Janine foi pela água também, foi pela água. Eu tô tentando achar o start aqui de casa, viu? Mas a Micaela tem 3 anos, né? Ah, mas a mãe dela, minha filha... Não, sabe aquela mas ela tem 3 anos, né? Pensa em tudo que a Micaela já faz. Olha, é muito engraçado, né? E aí eu vou fazer um adendo. Às vezes eu converso com outras famílias e aí vem todo mundo e fala: nossa, como a Micaela é esperta, Lidiane, como ela tá bem, como ela tá evoluída, tal. E eu fico assim, eu acho que pra eu me pegar, mas ela não anda, ela não sei, tal, né? Ela não estabelece. E aí a pessoa, quando ela começa a me falar aquilo, aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso. E hoje eu olho para ela e falo: meu, ela realmente está super esperta, super ativa. Mas até a gente, né, que eu que nunca tinha tido nenhuma convivência com pessoa com deficiência, para mim eu achava que a Micaela estava atrasada, porque eu também estava naquele conceito de 1 ano fala, 1 ano e 2 meses está falando inglês, 15 anos está viajando, e não, e é diferente, cada ser é único. A gente tem que desconstruir os conceitos que a gente tem, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, a que exige mais da gente. Desconstruir com os conceitos que a gente tem. Então, e isso é fundamental, é o que faz tu ver que a Micaela está num nível muito bom, pensando por todas, né, as limitações que ela tem, ela já está num nível bom, e o quanto tu pode, a partir disso, trabalhar com ela. Não, né? E o quanto, e se eu pegar se eu pegar o diagnóstico e todo o passado dela e tudo que aconteceu dentro da história dela, eu teria que estar já velando o corpo, porque, na teoria, ela seria uma criança que não se comunicaria, que não expressaria. Até que no começo o médico falava: ela não sorri, mãe, é espasmo. E aí eu chegava: mas doutor, ela tá rindo, doutor, isso daqui é sorriso, olha, eu aperto o lugar que estimula e ela sorri. Não, mãe, isso é espasmo. E para o médico aquilo era espasmo, então alguém chegava: ela sorri, não, ela tem espasmo. Até eu catar e falar: tá bom, se ela sorri, se é espasmo, é sorriso mesmo, então ela tá rindo, para mim ela tá feliz, mas até eu desconstruir isso mesmo, e como eu não tinha vivência, eu levava muito esse lado técnico muito a fogo e a ferro, né? A questão do diagnóstico, ela é dura, mas eu acho que ela não é a decisiva. Eu acho que ela é importante, eu acho, e aí a minha visão de mãe, né?
Eu acho que ela te dá algumas orientações, te passa algumas possibilidades, mas acho que a gente não pode se fechar no diagnóstico. Tem um filme, ó, eu dos filmes, né? Eu acho que é a vibe do doutorado que tá me deixando assim. Eu tenho uma professora que ela passa muito filme e dá muita dica de filme, e é incrível os filmes que ela dá, o quanto mexe com a gente. Mas tem um filme que se chama O Homem-Elefante, e nesse filme, o homem, enfim, ele tem uma fisionomia bem deformada, e um dos X dele é que, em razão da deformidade que ele tem, ele não pode deitar reto numa cama, só com um travesseiro, porque se ele fizer isso, ele para de respirar. Então, quando ele deita, ele tem que botar vários travesseiros, ele quase fica sentado para deitar. Aí vem, por que eu trouxe esse exemplo? Porque esse exemplo vai ilustrar o que tu diz da história do diagnóstico. Vamos pensar nesse caso aqui, eu trouxe esse exemplo só para a gente ilustrar. Se eu sei, né, clinicamente, que esse sujeito não pode se deitar, porque isso vai causar algo grave, no caso dele, causa morte, né, algo que mexe muito com ele, eu não vou fazer. Só que se eu não tiver essa informação, o que eu vou fazer? Não, eu vou estimular ele, porque a ideia é que ele queria se tornar o mais normal possível, né? E o normal é deitar retinho na cama. Então, se eu deixo de lado totalmente a história do diagnóstico, eu poderia piorar a saúde dele, botando ele deitado reto. Então, assim, a área médica, ela é fundamental, porque ela nos dá informações importantes sobre os nossos sujeitos. Eu trabalhei com um menino que tinha síndrome de Charge, e esse menino, ele não podia comer coisas, né? Ele tinha sonda gástrica, e ele não podia comer. E assim, se a gente quisesse, vamos supor, estimular, né? Porque, bom, a gente pode querer talvez tentar estimular. Eu poderia causar um dano sério para ele. Então, a área médica é fundamental para me dizer que não. É um parceiro, né? É um parceiro. Se eu oferecer um alimento que não seja por meio da sonda, ele vai ter um problema grave. Então, a gente precisa trabalhar com essas duas áreas. Mas eu sempre penso assim, o médico, querendo ou não, eles têm que ser muito pontuais. Vamos pensar em uma cirurgia, um anestesista está dando uma dosagem para te ficar anestesiado durante uma cirurgia. Se ele não for extremamente preciso, ele pode te matar ou te deixar com sequelas, né? Eles são muito precisos em vários aspectos. Se ele não te der uma medicação que trata o que tu tem exatamente, ele pode ou te prejudicar e tu ficar muito piorar, mal. Ou melhorar. Então, assim, é algo da área médica. Só que quando a gente fala em crianças com deficiência, às vezes a gente pega pessoas que são muito duras e que não enxergam para além daquilo ali. Então, é por isso que a educação vem para mostrar que sim, existem possibilidades. Então, por isso que, na minha opinião, essa parte de estimulação precoce, que seria com as crianças que não vão para a escola ainda, ela deveria ser mais incentivada dentro da parte médica. Então, assim, bom, temos uma criança com deficiência na unidade de saúde X, né? E a gente sabe que essa criança não é atendida por nenhuma unidade de educação, vamos encaminhar para um serviço de estimulação precoce. Talvez a gente teria, se a gente tivesse nas prefeituras esse tipo de trabalho, talvez a gente conseguisse mais evolução. Fernanda, eu queria te colocar num potinho, te trazer para casa e falar, você é minha, porque olha, eu entendo, ó, a Micaela mesmo, outro dia eu cheguei, eles montaram uma secretaria aqui no meu município, olha a gente já entrando em política, né? Mas montaram uma secretaria de pessoa com deficiência, que aí eu busquei, né, conversar com a secretária, eu ainda mandei uma mensagem, falei, olha, se não for com você, se tiver que ser com um assessor, tal, mas a gente está lidando com uma criança que tem algumas especificidades, mas mesmo com as especificidades, eu vejo nela potencial, eu acho que vocês, quanto município, deveriam conhecer, né? E aí a resposta dela foi que a prefeitura estava super disposta a me ajudar, por isso eles mandariam um professor 1 hora por semana para minha casa para educar minha filha, que ela não precisaria nem ir para a escola.
Maravilhosa, né? Maravilhosa. Tudo que tu estava esperando. Tem todas as possibilidades, né, dessa criança evoluir. E aí você está falando com uma secretaria de pessoa com deficiência. Peraí, é uma secretaria de inclusão que te inclui excluindo. É o que eu sempre falo. Quem está naquele lugar ali, ocupando aquele lugar de gestão? É alguém que viveu a prática ou é alguém que se fez no nome e foi... Não estou dizendo que não tenham pessoas boas. Tem, em todos os lugares tem. Tem pessoas que têm uma experiência assim que, nossa, a gente fica dizendo, quando eu crescer eu quero ser que nem essa pessoa. Né? Então, sim, tem gente que tem muita experiência. Mas quantos não têm experiência e por questões políticas, né, de indicação, acabam chegando? Eu lembro que no município lá, a pessoa que me coordenava, né, uma das coordenadoras, vivia brigando comigo por causa de uma questão de que na educação infantil hoje o AE tem atendimento, né? Ele garante o atendimento do AE na infantil. E a pessoa dizia, não. Eu disse, mas está na lei. Não, é só a partir do fundamental. Fui lá, imprimi a lei e dei. Disse aqui, ó, tá aqui, eu falei que existe uma lei que diz aqui. Nunca mais ela falou comigo, mas rapidinho, né, sobre essa discussão. Rapidinho eu fui tirada do lugar onde eu estava trabalhando e me colocaram para um outro lugar onde eu não ia poder opinar. Por quê? Porque quando a gente tenta mobilizar as pessoas, e daí vem uma questão assim que particularmente me incomoda muito. Quando tu brinca assim, quero te botar num potinho e te trazer para casa. Tudo que eu sei até hoje é porque eu estudei muito. Muito, corri muito atrás, busquei, li, fiz muito curso, mas não quer dizer que quando eu chego estou trabalhando numa prefeitura e mostro o meu trabalho, que eu quero chegar a um cargo maior, né? E eu quero trabalhar no chão, aquilo que a gente brinca, chão de fábrica, né? Trabalhar na sala de aula, fazer realmente o meu trabalho. Mas o que as pessoas pensam? Aquela ali está querendo mostrar muito trabalho. O que será que ela quer? Subir de posição. Então, tu acaba começando a ser uma ameaça. Infelizmente, a gente vive numa sociedade... As pessoas, elas acham que você sempre está disputando com ela, né? Onde não saber é ruim e saber muito também é ruim. Porque parece que tu está sempre querendo disputar um lugar, querendo puxar o tapete de uma pessoa. E não é assim. A gente também tem que desconstruir esse conceito. Né? A gente tem que trabalhar junto, né, Fê? Eu acho que em todos os aspectos. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Peraí que o Arthur quer vir dar um oi aqui para todo mundo. Vem cá, dá um oi. Fala oi para todo mundo. Oi, tudo bem? Já falou. E desculpa. E eu acho que é isso. Eu acho que o grande lance da deficiência, ou da vida, né? Da vida do ser humano, é que a gente tenha um equilíbrio entre família, um equilíbrio entre escola, um equilíbrio dentro da unidade de saúde, um equilíbrio dentro das terapias. Se você conseguir que todos trabalhem juntos, eu acho que tem avanço. Eu acredito. O trabalho em rede. É só assim que a gente consegue evoluir. A gente precisa trabalhar em rede. Cada um tem um saber. E quando esses saberes se juntam, a gente consegue coisas inimagináveis. Eu sempre brinco, né? Que eu falo assim, gente, eu sou mãe, eu não sou técnica. Eu vou pegando o que todo mundo fala e vou executando. Mas eu sou mãe, independente de qualquer coisa. E eu não chegaria aos objetivos que eu estou alcançando hoje se não fossem os técnicos me instruindo. Eu só posso agradecer, né? Porque no final eu pego o que todo mundo está me dando de informação e estou trazendo para a realidade. E vejo um avanço absurdo. E olha, nosso bate-papo. Não consegui nem fazer metade das perguntas, mas tem uma parte, Fê, que eu quero muito encerrar com você e eu quero ver se você topa. Sim. Sabe aquela brincadeirinha de bate-bola? Sabe aquela coisa da gente cata, faz uma pergunta, uma resposta rápida? Vamos ver, vamos tentar. Vamos encerrar assim? Vamos tentar. Então, depois a gente volta, tem muita coisa ainda para a gente retomar nessa conversa sobre comunicação.
Mas eu vou brincar com esse bate-bola com você, que eu acho que vai ser divertido. Fê, quando falta a voz, o que sobra? As mãos. Quando faltam palavras, o que temos? O corpo. Quando o professor recebe um aluno que não sabe lidar, o que lhe compete? Estudo. Quando uma criança se comunica de forma alternativa, o que você pensa? Diferença. Quando um pai chega ansioso pelo avanço do filho, o que você sente? Inquietude. Quando uma criança que utiliza de uma comunicação não convencional, sabe, aquela de escrita e de fala, e não cria conexão com seu mediador, o que fazer? Tentar. Quando você consegue ensinar algo novo, qual é a sua sensação? Faltam palavras. Alegria, felicidade. Quando você traduz para um surdo cego, qual é o seu objetivo? Comunicação. E para encerrar a rodada, Fê, quando você escolheu educação especial, o que você buscava? Realização. Fernanda, eu quero muito, muito, muito agradecer a sua disposição em nos atender, compartilhar o seu conhecimento. Eu queria também informar para as pessoas que tiverem interesse em te conhecer, onde que elas podem te procurar, Fernanda? Através de qual canal? Pessoal, o meu Facebook, né? O meu nome completo tá lá, é só pegar o meu nome completo e me acha no Facebook. Mas Fernanda, eu acho Falkowski, que né? Fernanda Cristina Falkowski. Mas eu acho que a minha mensagem de vida que tem sido desde março é o canal no YouTube, né? Que é o Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira. É uma ideia minha, mas que agregou pessoas que eu jamais imaginei e a gente está conseguindo desenvolver um trabalho que está ganhando o mundo. E quando eu digo ganhando o mundo é porque a gente faz vídeos com português e inglês. Então é uma coisa que eu jamais imaginei que ia acontecer e, nossa, está sendo incrível. As devolutivas são maravilhosas. Então o pessoal pode entrar lá no canal Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira. Gente, ative o sininho, curtam os vídeos, conheçam um pouco sobre o universo da pessoa com surdo-cegueira, né, Fernanda? Com certeza. É uma oportunidade lá de entender um pouco sobre surdo-cegueira, né? E meios de comunicação também, né? O canal, eu acho que o legal do canal é que ele é feito por muitas mãos, né? Então, é a pessoa com surdo-cegueira dando seu depoimento, é a família da pessoa com deficiência e são os profissionais. É um lugar onde todo mundo tem espaço e voz. Então... Até eu, gente. Com certeza, os vídeos maravilhosos, a gente só tem a agradecer. E a gente tem conseguido fazer 2 postagens por semana. Então, isso é incrível. A quantidade de conhecimento está sendo bem importante. E com muita gente legal, né, Fernanda? Eu acho que isso que é o legal, assim, é você mostrar as diferenças, né? São tantas pessoas diferentes, com tantas formações diferentes. E não só formação técnica, formação de vida mesmo, né? Que às vezes é mais importante do que apenas uma teoria. Gente, olha, eu recomendo, viu? Eu sou fã do canal, sou suspeita a falar, mas eu sou fã. Então vocês vão, ative o sininho, conheçam o trabalho da professora Fernanda, outras pessoas também que são envolvidas, é muito legal. Fernanda, gratidão pela tua participação. Gente, quem ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, tem alguma sugestão, queira compartilhar alguma informação com a gente, deixa um comentário, chama inbox, prometo responder para todos vocês. E não se esqueçam de visitar o nosso site www.especialmenteparamim.com.br, compartilhar o vídeo, compartilhar a sua história, trazer novas histórias para a gente conhecer. E espero que vocês tenham gostado. E, Fê, tô contando já com o próximo bate-papo, viu? Porque esse daqui eu não consegui nem fazer metade das perguntas. Eu também queria agradecer a oportunidade. Para mim, falar sobre esse universo não tem palavras, é o que eu falei, não tem palavras. Mas eu queria agradecer a oportunidade de poder falar. E sim, vamos combinar.
O dia que a gente tiver essa nova conversa, eu vou trazer meus materiais, vou mostrar. Eu gosto muito de trabalhar mostrando. Eu acho que a prática também nos compõe. Não é só estudar, ler, não. A gente tem que ter essa prática que também é importante. Não, eu vou ter que praticar, que eu vou ter que descobrir que eu tenho que aprender a falar pelo menos umas 9 línguas diferentes. É isso, Fernanda? Não, 9 formas de comunicação. Se contenta com a língua de sinais e o português, já tá bom. Então, já vamos começar com uma aula de Libras aqui, Fê? Vamos. Como que a gente pode se despedir do pessoal? Obrigada e beijos. Obrigada com a mão, obrigada. Obrigada e beijos. Fê, gratidão, gratidão, gratidão.